Bom, pessoal, eu tô com o motor aqui que eu rebobinei ele ontem, aí eu vou estar fazendo a montagem dele. Aí eu vou montar e testar ele para levar em campo lá. É uma motobomba para irrigação. É um motor Arno 10 cavalos antigo, motor antigo. Esse motor, se a gente ver, vamos ver se eu consigo ver na placa o ano dele. Acho que ó, se marcar eu nem era nascido. Eu nasci em 87. Acho que se marcar nem era nascido, já tinham fabricado esse motor aqui. É antigo mesmo. 10 cavalos, 3.445 RPM, alta rotação 2 polos, 60 Hz. Aqui é um modelo dele. Tá apagado aqui. 220, 380. Esse motor eu rebobinei ele ontem. Ele é 36 canais, alta rotação, passo 1 a 16. Ele estava imbricado. Na verdade, ele veio para mim já modificado. Eu mantive os dados. Não achei os dados originais desse motor, eu mantive os mesmos dados. Esse motor já estava funcionando cerca de 10 anos lá no lugar. E o motivo da causa da queima foi um curto entre espiras ou falha na isolação entre fases. Possivelmente falha na isolação entre fases. Fiz com classe F, mantive classe, eu fiz com classe F os canais aqui. O cavalote eu mantive com classe B. Classe F 155 graus. Isolação entre fases eu mantive isolação 155 graus. Então eu vou estar fazendo o teste de resistência de isolação com o megômetro. Apesar de que hoje o tempo está um pouco frio aqui em Biritiba-Mirim, então os motores, máquinas elétricas tendem a dar baixa isolação, se não tiver um devido aquecimento. Parte de trás dele aqui, do motor, como que foi feito aqui, os cabos de saída, espaguete eu utilizei classe F. Os meus serviços, a arte de enrolamento de motores. Os caras falam, esse é enrolão mesmo, esse enrola. Motorzinho um pouquinho trabalhoso aí para fazer ele. Você não pode fazer a bobina muito grande, porque senão a tampa pega na bobina. E se a tampa pegar na bobina, ele fica dando baixa isolação. Aí dá choque. Além de dar choque na carcaça, ele queima o motor por curto entre massa, né? Então tá aí. Eu vou aplicar uma tensão de 500 volts nele aqui por 1 minuto. Tá de 100 MΩ a 200 MΩ de resistência ômica. E a gente vai fazer um teste. Se tiver maior que 500 ohms, ele tá bom. Então maior que 2000 ele tá excelente, né? A gente aplica aqui, ó. Você vê que a resistência vai subindo, né? Lá, subiu. Tá vendo? Então ele passou que maior que 2000, então ele quer dizer que a isolação está excelente. Aí a gente tem até um livro que eu uso aqui no meu dia a dia da WEG, né, lá. Manutenção elétrica, principais ensaios elétricos, aqui medição de resistência de isolamento. Finalidade, verificar a condição de isolamento e quando se há um resultado quantitativo e o seu registro. É o procedimento aqui. Para efetuar essas medições, faz-se necessário o uso de um megômetro, que é esse instrumento aqui que eu tenho, cujo fundo de escala deve ser no mínimo 500 volts, né? Ele pode ser 500 volts ou 1000 volts. Tem megômetro que você já mede em giga-ohms, né? Aí você já faz, tipo um motor de média tensão, 4160 volts. Aí você faz o teste de IAIP, índice de absorção e índice de polarização. Isso usa mais em motor de média tensão. Para efetuar as medições, faz necessário o uso de um megômetro, cujo fundo de escala deve ser no mínimo 500 volts. Deve-se juntar todos os terminais da máquina, como está aqui, né? Como eu fiz aqui. E conectar um terminal positivo, né? Na carcaça. É o negativo na carcaça, que é o preto. Aplicar-se a tensão de ensaio durante 1 minuto. Efetuar a medição da resistência de isolamento. Aí aqui fala aqui, ó. Registros periódicos são úteis para concluir se a máquina está ou não apta a operar. Na tabela abaixo temos os dados que estabelecem os valores limites de resistência de isolamento. Deve-se garantir que a máquina esteja seca e limpa, no caso de permanência prolongada em estoque ou desuso. O motor fica muito tempo parado, né? Igual eu falei anterior. O motor fica muito tempo parado, ele tende a dar baixa isolação, porque ele cria uma
uma umidade aqui, né? Então ele cria uma umidade interna e tende a dar baixa isolação. Esses valores não são válidos para as máquinas nas potências menores que 1 HP ou 1 kW. No caso, esse motor aqui, então, ele está no limite. Ele é 10 cavalos, então ele está bem acima. E aqui são os valores, né? Valores de medidas de resistência de mega ohms. Isolação, avaliação de isolamento, né? Ó, então fala aqui, ó. Até 2 mega ohms. A norma, né? A norma estabelece de 1,5 a 2 mega ohms. Abaixo de 1,5 mega ohms está reprovado, né? Isso é perigoso, está reprovado. Então tem aqui de 2 a 50 mega ohms, está ruim. Nesse range, entre 50 a 100 mega ohms, então entre 50 a 100 mega ohms, insatisfatório. De 100 a 500 mega ohms, bom. Então acima, né? Acima de 2000, então está excelente. Então esse motor está aprovado para ser montado, né? Depois a gente pode estar fazendo um teste com milioímetro para medir a resistência ohmica de 1 para 4, 2 para 5, 3 para 6 aqui. Que são, como esse motor são 3 grupos, então ele tem as continuidades aqui. 1 para 4, né? Um exemplo, 2 para 5, 3 para 6. Não pode estar maior ou menor que 5%. Se tiver com diferença, o motor está em curto, entre espiras, ou ele foi rebobinado errado, tipo fiação errada, bitola errada, ou quantidade de espira errada na hora do bobinador fazer esse trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar o trabalho que eu finalizei aqui.